Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, somos todos irmãos e irmãs. Seguimos, irmãos, na reta final do nosso retiro paroquial quaresmal de 2024. Sexta-feira, a Páscoa de Cristo, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. O mistério pascal de Cristo, irmãos caríssimos, antes que um mistério, é uma realidade histórica. Sem este plano da história, o plano do mistério estaria desancorado e suspenso no vazio. Seria teoria ou ideologia? Seria um sistema de doutrinas religiosas, como havia naquele tempo junto aos gregos e continua existindo até hoje. Irmãos e irmãs, o mistério pascal de Cristo, sem a realidade dos fatos acontecidos, faz com que nossa fé seria vazia, diz Paulo. De forma muito específica, diz Paulo: se Cristo não morreu, não ressuscitou, vã é nossa fé. A história, portanto, é essencial para a nossa fé. Dessa convicção nasceram os evangelhos. Daqui, aquela preocupação que se observa em todos os escritos do Novo Testamento, em recolher e fixar o testemunho apostólico como testemunho das coisas realmente acontecidas a Jesus de Nazaré, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio ele foi arrebatado. Os apóstolos, irmãos e irmãs, aqueles que caminhavam com Jesus, aos quais Jesus os elegeu, os escolheu, os elegeu, não tinham necessidade de arrolar provas de que o mestre estava morto. Disto estava a par meio Império Romano. É tudo que nos mostra Tácito, lá no final do século, condenado ao suplício por Pôncio Pilatos. Havia, ao invés, uma necessidade de testemunhar ao mundo que tinha ressuscitado. E esta foi por isso a principal preocupação dos apóstolos. Tanto que, filhos caríssimos, que ao escolher o substituto de Judas, a motivação foi para que um deles se tornasse testemunha da ressurreição. Nós não queremos aqui fazer uma demonstração histórica da verdade da ressurreição de Cristo, mesmo porque esse não é o objetivo da igreja. A igreja não diz respeito, não cuida, não trata da história, não trata de geografia, mesmo porque isso nos levaria a um discurso erudito, alheio ao clima da liturgia que celebramos. Basta que tenhamos reconhecido o testemunho apostólico, ou seja, daqueles que caminharam com Jesus. Que eles deixaram de testemunho sobre a verdade dos eventos históricos fundamenta todo o anúncio da fé. Cristo verdadeiramente morreu, Cristo realmente ressuscitou. Tínhamos necessidade dessa certeza para introduzirmos na meditação das dores do nosso Redentor, que deveria ser o pensamento já dominante para nós. Paramos para pensar um pouco, para meditar nas dores que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Se Cristo realmente padeceu tudo o que ouvimos narrar, se morreu como ouvimos, então não podemos nós, filhos caríssimos, pertencentes a um cristianismo culto, deixar somente às almas simples, aos iletrados, a quem não sabe ler, a meditação da paixão, reservando-nos para tarefas mais elevadas. Devemos, ao invés, como São Francisco de Assis, mergulhar, entrar nessa meditação, deixar-nos impressionar pelos estigmas do Salvador, de uma forma muito simples, de uma forma muito dócil, sem muita presunção, sem muita busca de explicações históricas racionais. Nós já conhecemos todas as nuances da dor, mas esta dor de nosso Senhor é diferente. É a dor de um Deus, é a dor livre, uma dor que é aceita, uma dor que é querida, desejada, oferecendo-se livremente a sua paixão. É uma das narrativas desse episódio. Não conhecemos nenhuma dor assim, isto é, toda e somente dor, sem nenhum resquício de necessidade.
Fixemos-nos em dois momentos dessa paixão: a agonia de Jesus no Getsêmani e a flagelação, o ápice da paixão da alma e o ápice da paixão do corpo. Quem viveu um momento de angústia, de medo, de abandono, o momento em que o mundo parecia retirar-se para deixá-lo só no vazio e no escuro, este pode talvez entrever alguma coisa. Jesus está lá, como diz Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos um castigado, ferido por Deus e humilhado. É um vencido, alguns diziam. Mas nós não compreenderemos nunca de que sabor foram a amargura e a angústia de Jesus no Getsêmani. Para sabê-lo, deveríamos logicamente compreender o que é o pecado, porque essa é a causa da sua dor, pelo qual ele então se sentiu como que submerso. Deus o fez pecado por nós. Sobre seus ombros, filhos caríssimos, pesavam o quê? O pecado, o sofrimento, a miséria do mundo inteiro, porque ele tinha aceitado ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós rezamos em cada missa, conforme São João o apontou: eis o Cordeiro de Deus. Poucos depois, podemos encontrar Jesus sob os golpes da flagelação. Seu organismo estava ainda muito intacto, com toda a capacidade de sentir a dor em sua carne. Não esqueçamos, estamos falando do Deus feito homem, Jesus de Nazaré. Foi talvez o mais atroz dos tormentos, aquele, pelo menos, é o que conhecemos melhor, porque normatizado por prescrições rigorosas. 39 golpes pela lei dos judeus, muito mais segundo a lei romana. Mas muitas vezes não havia necessidade de chegar a tantos. O condenado caía e morria antes. Era uma verdadeira carnificina. Fica-se horrorizado ao revê-la somente com a nossa imaginação. E Jesus foi submetido a ela com o corpo nu, com as carnes feridas e os nervos à flor da pele. Podemos aqui imaginar, pressentir, pressupor como foram as dores de nosso Senhor. Talvez nós estejamos humilhados, decepcionados conosco mesmos, porque não conseguimos mais nos comover e chorar ao lembrar a paixão de nosso Redentor, como ao invés faziam os santos, e como sabem fazer ainda todos os nossos irmãos mais sensíveis e simples do que nós. Mas não é talvez o que ele mais deseja. As mulheres no caminho do Calvário disse: não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Chorai sobre vós mesmas? Por quê? Já tentamos dar uma resposta a essa pergunta? Por que Jesus pede para aquelas mulheres não chorar por ele, mas chorar sobre elas mesmas? É triste, filhos caríssimos, quando muitas das vezes, levado pela razão, levado pela ciência ou pelas verdades deste mundo, nós não conseguimos mais nos sensibilizar com o sofrimento de Cristo, com as suas dores, com a sua paixão, com a sua cruz. Nessa sexta-feira, ao participarmos do ato da narrativa da paixão, da adoração, do beijo da cruz, possamos fazer esse processo, nos desprendermos de toda a ciência e abrirmos o nosso coração, deixarmos, pensarmos um pouco, refletirmos, meditarmos nas dores de Jesus ao adorarmos a cruz. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã.